aí, se você tem curiosidade em conhecer as áreas internas de uma padaria, hoje você vai ter essa oportunidade através desse vídeo. E no final do vídeo ainda tem a cereja do bolo. Então você já se inscreve nesse canal, curte e compartilha com seus amigos que têm interesse. Eu vou mostrar para vocês equipamentos e estruturas, fazer alguns comentários sobre boas práticas, mas essa cereja do bolo, pessoal, você não pode perder. Vai ajudar você a resolver uma não conformidade muito comum em supermercados. E ainda não vou parar por aqui, nós iremos fazer tour em todos os setores do supermercado. Então fica comigo e para ajudar o canal, se inscreva, hein? Então vamos lá! Essa sala de manipulação é uma sala de uma unidade produtora. Então esses produtos aqui, eles são transportados para as outras lojas. Então não possui, por exemplo, a produção de carioquinha, né? Mas eles possuem uma imensidão de equipamentos porque eles precisam produzir muito bolo, pães especiais, né? Bastante panetone, pão de coco, etc. Essas delícias que vocês veem por aí. Então eles têm às vezes alguns equipamentos que são repetidos. Eu até vou mostrar para vocês um a um, então não sai daí. Essa daqui é uma sala de produção. Nós chamamos de laboratório ou sala de manipulação ou produção, mas então aqui você pode observar que tem muitos equipamentos, mesas, eles deixam umas prateleiras assim de apoio para que eles tenham acesso a algumas matérias-primas com maior facilidade. Tem também ali em cima da mesa algumas coisinhas, né, que vocês podem observar. Inclusive tem uma irregularidade, né, porque tem um produto químico em cima da mesa de insumos. Então já temos aí uma irregularidade nessa padaria. Agora o que vocês estão vendo aqui atrás de mim é uma confeitaria. Você pode ver que tem muitas mesas, né? Tem bastante batedeira, tem batedeira pequena, batedeira industrial, tem micro-ondas. E eu peço sempre que elas dividam as produções. Então nessas mesas ficam lá os insumos, os produtos que estão sendo preparados e os produtos prontos. E é importante que esses produtos prontos, eles sejam encaminhados rapidamente para a câmara de resfriado, para que eles já comecem a ficar na temperatura correta de exposição. E agora vamos ver aqui, ó, esse evaporador, que é esse equipamentozinho que está lá em cima, é um equipamento responsável por climatizar o ambiente. Então ele é importante, né, tanto na câmara resfriada como na confeitaria. E a sala de manipulação, ela também precisa ser climatizada. Mas na confeitaria, por se tratar de produtos mais delicados, então ele precisa ter um ambiente isolado, né, igual naquele slide anterior que eu mostrei para vocês. E do outro lado é o estoque seco, porque justamente onde tem essa produção, onde fica muito quente, depois fica frio, acaba interferindo na qualidade dos insumos. Então a gente chama esse local de estoque seco. Nesse local são armazenados as misturas para bolo, alguns tipos de recheios, farinhas e etc. Pessoal, então vocês estão vendo aqui uma câmara resfriada, que ela é utilizada para armazenar produtos abaixo de 5 graus, ou seja, tortas que vão para a área de vendas, pães que já fermentaram e ainda não assou. Pode ser utilizado também para o armazenamento de insumos como fermentos, como, por exemplo, ovos pasteurizados, né? E do outro lado nós temos uma divisora. Essa divisora, ela é utilizada para deixar de forma padrão a medida dos pães. Diferente da outra divisora, que ela é específica para pão francês, essa, por exemplo, ela é utilizada para outros tipos de pães, brioche, pão de hambúrguer e etc. Lembram que eu falei sobre a fermentação dos pães? Eles ocorrem nessas estufas, aqui são 2 modelos de estufas. Em uma você coloca apenas as telas e na outra entram os carrinhos de inox, que são carrinhos de produção. Então, após a produção dos pães, eles são armazenados dentro dessa estufa para ir diretamente para assar, né? Ou depois de ser fermentado, eles podem também ser armazenados na câmara resfriada, conforme eu falei para vocês. Agora, o que vocês estão vendo são os cilindros. Os cilindros, eles não mudam, são todos iguais praticamente, né? E eles são utilizados para amassar o pão, né? Ele joga a massa ali por cima e depois desce, daí sobe, desce, até que ele fique bem sovado, né? E agora o que vocês estão vendo aqui, né,
São duas batedeiras industriais. Essas batedeiras industriais, elas são utilizadas para homogeneizar todos os insumos para a produção, seja de um pão, de um bolo ou de panetone, né? E do outro lado é uma modeladora divisora. Então, eles pegam essa massa lá do cilindro, né? Colocam uma quantidade na esteira dessa modeladora divisora. E aí, ele vai saindo a quantidade exata do pãozinho no tamanho correto, todo enroladinho, bem bonitinho. Qualquer dia eu gravo um vídeo pra vocês. E não esquece que no final desse vídeo eu tenho uma dica super importante para garantir uma das principais não conformidades de padaria. E agora o que não poderia faltar, né, são os fornos de produção, né, para poder assar. Nós temos um forno de lastro, que é esse que tem esses vidros compridos, né? Então, esse é um forno de lastro, ele é utilizado para a produção de pães artesanais, né? Ou pães de coco, que é um exemplo, né? Pães italianos e etc. E o outro forno, ele é utilizado para assar os pães carioquinhas, né? Aí é que bate a fome, né, pessoal? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que quando fica com aquela sujidade no forno, no vidro do forno, que não dá pra fazer a limpeza, fazendo de forma externa e interna, não dá pra limpar. Então, você tá vendo aqui que a pessoa que trabalha na manutenção, ela precisa remover esse vidro para poder fazer a higienização interna desses vidros. Não tem outro jeito. É meio trabalhoso, mas é importante para garantir a higiene desse equipamento. Agora, pessoal, isso que vocês estão vendo é uma coifa. Ela fica logo acima dos fornos e ela tem essa responsabilidade de tentar favorecer a temperatura daquele ambiente, porque fica realmente muito quente próximo desses fornos, né? E ele também suga qualquer tipo de vapor, fumaça desses equipamentos, garantindo ali uma qualidade no ambiente, né? Porque senão seria realmente bastante desagradável. As coifas, pessoal, precisam ser higienizadas a cada 6 meses, viu? Esses equipamentos que vocês estão vendo agora são carrinhos de inox. Eles são responsáveis tanto para armazenar o produto que vai para a estufa e às vezes entra inteiro dentro de um forno, como ele também serve para armazenar o produto dentro da câmara resfriada. Só vocês lembrarem que eu disse que depois que tira da estufa, se não for assar o pão imediatamente, pode ser armazenado dentro da câmara e utiliza esse tipo de carrinho. Os que vocês estão vendo são equipamentos específicos para a higienização das telas que vão naqueles carrinhos que vocês viram agora mesmo. Então, ele fica muito difícil de higienizar e é necessário o uso de produtos bem fortes para garantir uma boa higienização. No próximo slide vocês vão ver como essas telas ficam perfeitas, né? Então, já não é mais nem só uma dica para garantir as boas práticas na padaria, né? Já dei bem mais. Feita a higienização correta dessas telas, olha que belezura, fica brilhando, né? Mas é só se você fizer realmente uma programação bem correta, porque senão você não vai conseguir. Este é um dosador. Ele serve para resfriar a água de alguns pães. É importante que, como se trata de água, é importante a instalação de um filtro e que esse filtro seja substituído, né, a cada 6 meses ou antes. É importante fazer a higienização do reservatório de água que tem dentro deste dosador e também a substituição dessa mangueira com uma certa frequência. Eu observo, geralmente dentro dessa mangueira, a formação de lodos. Pessoal, se vocês acham que eu tô esquecendo de algum equipamento, aproveita e comenta aqui, tá bom? Agora chegou aquele momento onde eu queria trazer para vocês algo que vai ajudar vocês a garantir a segurança de alimentos dentro dessa padaria, a resolver uma não conformidade, que é a presença de pragas. O principal problema da presença das pragas dentro de padarias está relacionado à sujidade que fica dentro dos equipamentos. Lógico, é necessário fechar frestas, ter telas nos ralos, impedir que elas tenham acesso através das portas, né? Com portas ajustadas nos batentes. Mas se semanalmente não for feita a higienização dentro desses equipamentos, esses alimentos que ficam armazenados dentro dos equipamentos que vocês podem ver aqui, eles vão competir com o produto químico que vai ser utilizado. E a praga provavelmente vai optar por comer esse alimento, que é muito melhor do que consumir o veneno, certo? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica e depois como é que o controlador faz. Aqui, pessoal, vocês podem ver que o controlador já está aplicando o produto químico, o equipamento está limpo,
né? E na outra foto, vocês estão vendo que esse equipamento, onde tem motor, principalmente freezers, né? Esses equipamentos da área de vendas, os fornos, são excelentes esconderijos para as pragas. Então, mesmo que você faça a higienização semanal, se você ainda tiver presença de pragas, é importante programar uma vez por mês, pelo menos, a abertura desses equipamentos junto com a manutenção, né, da empresa, para limpar, e aí vem o controlador de pragas para aplicar esses produtos químicos dentro dos equipamentos, tá certo? E não fiquem assustados, pessoal, porque esses equipamentos, esses locais onde fica acumulados os alimentos, ele não tem contato direto com os alimentos. Mas, de toda forma, é importante fazer essa higienização semanal para garantir que o mofo, alguma coisa assim, venha começar a contaminar a superfície onde os pães entram em contato, tá certo? Ali é para vocês verem, né, ó, de um lado é a tampa do equipamento mostrando a presença de pragas, uma quantidade enorme de presença de pragas ali dentro daquele equipamento, e no outro lado vocês vendo já que as praguinhas desapareceram. E esse equipamento nem estava tão sujo, pessoal, na parte interna. Mas o que que acontece? Acontece que quando vem o controlador de pragas, ele faz o controle no ambiente, mas aquele ali acaba se tornando um esconderijo para deixar as zootecas. E eu já fiz até um videozinho mostrando para vocês o que acontece quando essas zootecas permanecem no ambiente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com o maior carinho para vocês, então eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam nesse canal. Eu vou fazer tour por outros setores de supermercados e eu espero que vocês gostem, né? Então curte, compartilha, manda para todo mundo que eu preciso aumentar o público desse canal. Um grande beijo!